Pessoal, todo mundo quer vender muito e rápido. Claro, isso é o desejo de qualquer pessoa do mercado imobiliário. Só que antes de eu falar sobre as estratégias para você conseguir isso, eu quero te trazer uma consciência. E essa consciência eu tenho reuniões diariamente aqui no meu escritório e eu tento trazer para os meus corretores. Nós trabalhamos regiões específicas, mas vamos falar sobre cidades. Imagina que cada cidade é uma região. E dentro de cada cidade existe um range. O que é esse range? Estou falando em inglês aqui, mas é tipo uma escala em que um imóvel ele custa de tanto a tanto. Aquilo é o dia a dia, aquilo é o comum, aquilo é o líquido. Eu costumo dizer, por exemplo, eu trabalho lá em Avaré, na minha cidade natal. E lá na represa de Avaré, o que é líquido na represa de Avaré? De 3 a 6 milhões de reais. Quando eu tenho bons imóveis, pé na areia, entre essa faixa de preço, entre esse range de preço, eu sei que eu vou conseguir vender numa velocidade mais rápida. Porém, quando eu pego uma casa muito sofisticada, uma casa que entrou muito investimento e ela passa desse range, ou seja, ela vai custar 8, 10, por exemplo, eu tenho uma casa de 14 milhões, ela realmente demora para acontecer, essa venda. E aí, por que você tem que saber disso? Primeiro, saiba na cidade sua, na sua região, não importa, qual é essa escala, qual é a liquidez da onde você trabalha. E aí, quando o seu cliente vier comprar e ele for investir naquele imóvel, explique para ele que não adianta ele dar um tiro de bazuca numa formiga, ou seja, ele pegar um imóvel, vamos supor o meu imóvel lá de Avaré. Imagina que o meu cliente comprou um imóvel de 4 milhões e gaste 4 no imóvel e fale para mim, Paulo, agora eu quero vender por 12, porque eu gastei 4, gastei outro 4, são 8, então eu quero vender no mínimo a 12. E eu vou ter que falar para ele, olha, o 12 não é líquido aqui, porque o perfil da região não é comum alguém no budget de 12 milhões vir aqui comprar. Pelo menos ainda não. Quando você detecta tudo isso, você vai conseguir trazer para o cliente de vocês uma ideia real de quanto ele deve investir e qual é a possibilidade de ganhos numa futura venda. Pessoal, isso é muito importante. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso e eu acho isso imprescindível. Se você não conhece a escala de venda do nicho que você trabalha, do produto que você trabalha, você vai ter sempre muitas dificuldades na nossa profissão. Então, faça a lição de casa. Entenda esse range, essa escala. Pessoal, então eu vou passar para vocês 3 estratégias para a gente aumentar essa velocidade. Já fizeram a lição de casa, já expliquei tudo antes, mas vamos lá. Preste atenção nessas 3. A primeira é, busque produtos que tenham algo único, que tenha algo que não tenha concorrência. Quando eu tenho algo assim, fica um campo verde para eu trabalhar. O que isso quer dizer? Gente, quando você tem algo que nenhum outro oferece, você cria na pessoa a ideia de possuir algo único e isso faz com que a pessoa tenha um senso maior de velocidade para adquirir aquilo. Por quê? Entra o gatilho da escassez. Se só eu tenho aquilo, não vejo a hora de tê-lo. Então todo mundo, quando tem algo que é único, eu quero ter. Quer um exemplo? A Ferrari às vezes lança alguns carros que eles falam que são de comemoração. E esses carros são numerados. Então eu tenho 100 Ferraris, então eu tenho a Ferrari 1/100, 2/100. Para quem não se lembra, tinha a moto Senna. E essa moto, ela era também numerada. Por quê? Senso de escassez, senso de ser único, senso de poucas pessoas poder ter acesso àquilo. E isso faz com que aumente a velocidade na tomada de decisão e quando o preço não é o problema, a pessoa gosta do que é único. Todo mundo quer algo que só ele tem, só ele pode ter. Isso traz até um certo status social. Então trabalhem com produtos que busquem isso.
A segunda estratégia, gente, que não é menos importante, é eu conhecer o meu produto. O que isso traz? Autoridade. Quando eu sei muito daquilo, tudo que eu falo vai agregar valor. As pessoas percebem, elas se conectam. Eu gosto de usar também um exemplo muito bacana. Eu não sabia nada de computador, fui levar meu computador para consertar num técnico. E o técnico falou, ó, sua memória RAM, seu HD, sua placa de vídeo, isso e aquilo. Eu não sabia nada. O que ele me falasse, eu iria comprar. Porque ele é autoridade naquilo. Ele conhece muito aquele produto. Ele sabia tudo sobre o sistema operacional daquele computador. Então eu fico um pouco vencido. Então eu saber tudo do meu produto, eu consigo agregar muito valor a ele. Então eu falar do padrão de acabamento, a localização, o preço médio, o tamanho dele, o que ele pode oferecer, a chance de valorização, tudo isso vai fazer com que você deixe o seu cliente vencido. Vencido no bom sentido. Você conseguiu agregar tanto valor àquilo com a sua autoridade que o cliente não terá dúvidas de que estará fazendo uma ótima aquisição. Gente, e a terceira dica é muito simples. Simplificar. Olha só a redundância, mas vamos lá. Pessoal, eu estou fazendo um bom trabalho, eu tenho um bom produto, eu consegui agregar valor em tudo, eu não posso ser burocrático, eu tenho que ser prático, eu já tenho que estar totalmente envolvido com tudo que está acontecendo. Para quê? Para que eu tenha velocidade e eficiência na realização de toda a parte burocrática desse negócio. Como assim, Paulo? O meu cliente já tem que estar pré-qualificado se for um financiamento. Aquele imóvel, pelo menos eu já estou com a matrícula atualizada dele e vejo que não tem nenhum impedimento. Os dois, eu já sei que o poder aquisitivo e o budget já está coligado, ou seja, eu sei que aquilo é possível. Eu já adianto para ele coisas que eu precise e ele fala para mim, Paulo, eu já tenho isso em mãos, mas é muito fácil eu te entregar. Pessoal, diminuir a burocracia. Eu usar da minha eficiência para que aquilo aconteça da melhor forma e, claro, na mais rápida maneira. Então, como eu consigo tudo isso? Experiência, trabalhar todo dia, conhecer, estudar, buscar mais informações para que eu facilite a vida dos meus clientes. Gostaram das estratégias? Pessoal, coloquem em prática e acreditem, vocês conseguirão alcançar esses resultados. E lembrando, se inscreve aqui no canal, ativa aqui o sininho e vem aqui que eu vou trazer muito conteúdo para ajudá-los a realizar sempre as coisas da melhor forma possível.